Olá, começa agora mais um programa em pauta aqui na TV Fevale. Nessa semana vamos falar sobre Olimpíadas, especificamente sobre a estrutura que a cidade do Rio de Janeiro vai oferecer para os visitantes, especialmente para os atletas. E para falar especificamente sobre algumas questões que têm preocupado bastante os visitantes, que são saúde, saneamento, recebemos hoje aqui no estúdio o Fernando Spilk, virologista e professor aqui da Universidade Fevale. Tudo bom, Fernando? Seja bem-vindo ao Em Pauta. Obrigado, agradeço a oportunidade. Vamos falar um pouquinho então sobre as Olimpíadas do Rio de Janeiro. Tiveste aí uma pesquisa que ganhou até bastante notoriedade na mídia nacional e internacional, inclusive. Queria que tu contasse um pouco como foi fazer essa pesquisa e que explicasse um pouco dessa pesquisa para o telespectador, para contextualizar primeiro. Na verdade, essa é uma história interessante de contar, porque ela nem sempre é contada nos relatos, mas assim, como que chega até a gente a ideia de fazer essa pesquisa, como que nós somos convidados, né, a fazer. Essa agência de notícias que nos procura para realizar esse estudo em parceria, que é a Associated Press, eles têm a sede nos Estados Unidos, e com o comitê científico de lá, que eles têm uma série de cientistas que atuam como consultores para eles, eles começam a comentar a partir do escritório deles no Brasil e do pessoal principalmente da editoria de esportes. Existe essa preocupação, que não é deles, não é original nossa, é uma preocupação geral sobre a questão da qualidade da água na Baía do Guanabara. E eles colocam isso lá. Revisando dados, eles já vêm indicar que a legislação brasileira para a balneabilidade, para o contato com a água, ela é uma legislação um pouco mais flácida do que a legislação europeia, do que a legislação americana. Não é? Os limites tolerados de contaminação aqui são um pouco mais altos. E eles começam a tentar entender a situação, para pensar em fazer alguma coisa que seja uma espécie de alerta, não é? E, de certo modo, o pessoal lá diz, olha, tem um marcador que normalmente não está nas legislações, mas que a gente poderia utilizar para aferir de que maneira está, qual é a qualidade dessa água lá, sob o ponto de vista internacional, para a gente poder comparar com alguma coisa. E recomendam que a Associated Press procure alguém para fazer a questão de quantificação de vírus na água. Essa é uma situação recente no Brasil, não existem muitos laboratórios que o façam. Muitos dos laboratórios estão, de certo modo, ligados à rede federal de ensino, ou mesmo ao Ministério da Saúde, e são laboratórios competentíssimos, né? Mas a gente não tem mais do que 4 ou 5 laboratórios fazendo esse tipo de estudo de rotina todos os dias, e nós, de certo modo, somos um laboratório mais independente, digamos assim, dessa questão da administração do setor público, né? Então, aqui na universidade. Então, a gente é recomendado por pessoas, inclusive de outros laboratórios, que a Associated Press nos procure. E eles começam a entrar em contato comigo por volta do ano de 2014. Nós começamos, então, a conversar. Eu, inicialmente, não ia me envolver com a situação, mas quando a gente vê o outro lado, que é a questão de que essa questão do saneamento ambiental precário naquela região, ela não é uma questão que vai afetar os atletas. E honestamente, eu não me preocupo muito com a questão dos atletas. Eu sei que eles terão o melhor atendimento de saúde caso algum deles, e certamente algum deles, venha a desenvolver uma diarreia ou algum outro problema. Existe uma preocupação enorme com aquelas pessoas que vivem lá, que estão lá todos os dias. E vendo que é um caso emblemático, que é um caso que não é só do Rio de Janeiro, é um caso das cidades latino-americanas, é um caso das cidades, das metrópoles instaladas em países em desenvolvimento, a gente concorda em fazer essa parceria e vamos lá investigar, não é? E aí, desde as primeiras coletas, de certo modo, a gente corrobora trabalhos anteriores de colegas do próprio, situados lá no próprio estado do Rio de Janeiro, mostrando que a situação da contaminação da água, lamentavelmente, é alta em frequência, em quantidade, não é? Que é oriunda de todo um processo de urbanização inadequado, que não é privilégio, lamentavelmente, do Rio de Janeiro, mas que é uma situação instalada em muitas das cidades brasileiras, né? Então, essa pesquisa constatou que a Baía de Guanabara
poderia causar problemas para os atletas que fossem competir. De certo modo, nós recontamos uma história que estava fragmentada em muitos locais, em muitos reportes científicos. Já há uma preocupação com a qualidade da água da Baía de Guanabara, que a gente pode encontrar em jornais e mesmo em periódicos científicos já desde os anos 60 ou alguma coisa. E a partir dos anos 80 esse quadro se intensifica muito, porque você imagina que a população da Baía da Guanabara nesses últimos 30 anos quase que dobra. Então hoje nós temos 13 milhões de pessoas vivendo naquele entorno, com uma taxa de tratamento de esgoto que nos dados oficiais chega a 50%. Ou seja, e ela não vem aumentando ao longo do tempo no mesmo ritmo da população, coisa que é fato para o Brasil, né? Então a gente tem o descarte inadequado do esgoto, sem tratamento naquela região, de forma muito intensa. Agora, recentemente, inclusive, sai um dado de uma diligência da Polícia Federal, de uma ação da Polícia Federal em cima das companhias ali instaladas em Niterói, Rio de Janeiro, etc., dando conta ainda de níveis mais baixos de tratamento, na verdade, que são cumpridos, né, da casa de 10%. Então você não tem como ter um corpo hídrico receptor recebendo contaminações nesse nível e ele não está altamente impactado. Depois lá a contaminação é uma questão evidente, né? Você percebe ela pela coloração da água, pela questão do próprio cheiro, lamentavelmente, né? Um ambiente que eu considero a cidade mais bonita que eu conheço, seguramente no mundo, um lugar espetacular, mas infelizmente sofre com essa questão da urbanização não planejada e do descarte de esgoto em grande quantidade in natura, não é, naquele local, né? Bom, essa pesquisa também teve uma repercussão no próprio governo, a própria prefeitura do Rio de Janeiro e os órgãos que estão organizando as Olimpíadas, aí o COI, enfim, o Comitê Olímpico Brasileiro também. Muitos questionando até o próprio trabalho, né, da pesquisa e que não estaria correto ou que enfim, não daria para confiar mais no trabalho de vocês do que no trabalho feito pelo próprio governo, por outras universidades não, outras entidades. Como é que o senhor viu a repercussão desse trabalho? Primeiro, pela resposta, né, que foi dada, pela defesa, que pode-se dizer assim, dada pela Prefeitura do Rio de Janeiro, e também a repercussão na mídia que isso causou, porque, como o senhor mesmo falou, quem vai lá e já teve a oportunidade de ir lá, vê que não há como negar que há um problema, porque até mesmo um leigo como eu vê até pelo cheiro da água, enfim, pela parte visual, que tem um problema, né? Tem algum tipo de problema. Exato. E aí o trabalho de vocês é questionado, um trabalho que certamente sério, etc. Como é que o senhor vê isso? Eu acho que cada um atua no papel que tem que atuar, né? Essa questão é política. Essa é uma questão política e econômica, não é? Porque as Olimpíadas são um grande negócio, né? Grande negócio. 1 minuto das Olimpíadas custa $5 milhões o licenciamento, né, para transmissão, por exemplo. Então você tem ali uma situação instalada muito importante. Outra coisa que sempre, isso não é um pecado da administração local, esses grandes eventos são vistos como um divisor de águas na história das cidades, etc. E eu confesso que eu acreditava no passado que isso seria realmente um advento espetacular do início de uma nova era de conservação e de urbanização da cidade do Rio de Janeiro. Algumas obras foram feitas, o próprio Museu da Manhã e outras questões, que são notáveis, mas lamentavelmente muito pouco se fez na questão de saneamento básico. Quanto à questão do questionamento do trabalho, uma das questões que é muito levantada por esses órgãos e etc., é a própria questão de se apoiar numa questão legislacional, não é? Pela legislação estamos bem. Ok, pela legislação estamos bem, mas se eu andar a 120 km por hora, mesmo que seja a velocidade permitida eu bater num poste, eu morrerei. Então, o problema é que na legislação ambiental brasileira nós estamos permitindo que o carro ande em comparação a 240 km por hora. Então, aí eu nem terei como controlar o carro, já passou dessa situação. A nossa legislação ambiental é extremamente flácida, ela não serve de parâmetro para as coisas. Para você ter uma ideia, numa praia na Europa nós podemos ter entre 200 e 400 coliformes fecais por 100 ml.
No Brasil nós podemos ter entre 800 e 2.000 e a praia ainda é balneável. O que nós temos de diferente? Nada. O que nós temos é que nós não conseguimos atingir limites mais baixos. Só isso. Por isso a legislação é colocada assim. E esse foi o grande questionamento, né, que foi colocado sobre essa pesquisa e outros argumentos levantados. E uma coisa interessante é que eu, por exemplo, nunca questionei, e nós não questionamos, enfim, os próprios reportes da Agência Ambiental Carioca, que dão conta de que em vários momentos, nos próprios parâmetros da legislação, nos próprios parâmetros observados por esta agência ambiental, aqueles locais não são próprios para banho. Tá? Então a gente só colocou um parâmetro a mais e investigamos essa situação e demonstramos, como você bem colocou, o que lamentavelmente todos sabemos, não é? Que as águas das grandes cidades brasileiras, os locais onde são despejados, infelizmente em natura, grande quantidade dos esgotos da população urbana brasileira, não é nenhuma novidade dizer isso, estão extremamente impactadas. A questão da resposta na mídia é muito curiosa. No mesmo dia em que nós, no dia 30 de julho, se eu não me engano, que a gente divulgou à mídia o primeiro resultado, né, o primeiro conjunto de resultados, já houveram órgãos da imprensa mesmo que buscaram uma teoria conspiratória muito curiosa, de que nós estaríamos trabalhando a serviço das entidades de vela de outros países para prejudicar os velejadores brasileiros. Olha, honestamente, eu não teria o menor interesse em fazê-lo, até porque a vela é um esporte visualmente muito bonito, mas eu, por exemplo, não conheço coisa nenhuma, não sabia disso, não é? Nem ninguém da equipe envolvida, e na verdade existiu até um boato de que nós estávamos pressionando para mudar para Búzios. Lamentavelmente, Búzios tem uma situação, segundo a Agência Ambiental, nunca fizemos amostragem lá, mas segundo a Agência Ambiental do Rio de Janeiro, ainda pior. Pior do que a Baía de Guanabara. Então, nós não recomendaríamos isso, né, de forma alguma, nem é a nossa função, né? Muitas pessoas nos perguntam, mas aonde deveriam ser? Deveriam ser em águas limpas, lá que tivesse sido trabalhado ao longo desses 7 anos de preparação, construídas as 7 estações de tratamento de esgoto que estavam planejadas, que foi construída uma. Não é? Então é nesse sentido que a gente gostaria que tivesse, que realmente aquele cartão postal espetacular, né, pudesse receber provas com um nível de segurança adequado e mais que isso, que ficasse esse legado, né, que aquela região, não só para o ecossistema, mas para as questões de saúde humana, estivesse melhor adequada. Professor Fernando Spilka, a gente vai fazer um breve intervalo e já voltamos com o Em Pauta falando aqui sobre a estrutura das Olimpíadas do Rio de Janeiro que acontecem este ano. Já voltamos.